Sétimo ano, firmeza total. Professor Vinícius aqui mais uma vez, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então vamos lá. Na última aula eu havia comentado com vocês que o assunto novo seria relações ecológicas, né? E aí eu expliquei mais ou menos o que são, dei os dois tipos lá das relações ecológicas que são harmônicas, as relações que são desarmônicas e as harmônicas e desarmônicas que são intraespecíficas, né, entre uma única espécie, e as interespecíficas entre diferentes espécies. Bom, mas antes de mais nada, eu quero relembrar algumas coisas. Nós estamos estudando ecologia, e na ecologia a gente estuda a interação dos seres vivos entre si e a interação dos seres vivos com o meio em que eles vivem, né? Bom, se a gente pensar que no planeta Terra existem diversos tipos de ecossistemas, diversos tipos de biomas, né? Como a gente viu, cada tipo de ser vivo que tem no planeta ele está adaptado ao seu local de origem, tá? Ao local em que ele habita. Bom, pensando nisso, a gente pode entender que a adaptação ao meio também é uma adaptação para sua sobrevivência, seja para fugir de um predador ou para poder conseguir caçar presas, tá ok? O que os animais eles vão fazer então para conseguir se adaptar em relação a essa interação com outras espécies, que podem ser positivas ou podem ser negativas? Existem duas técnicas que são muito interessantes que são a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem todo mundo sabe como é, por exemplo, o camaleão, ele consegue mudar de cor em relação ao ambiente em que ele está. Então, se ele está em cima de uma rocha, o corpo dele vai ter uma coloração muito parecida com a da rocha que ele está. Se ele está em cima de uma árvore onde as folhas são verdes, ele também ficará verde, de modo em que ele passe despercebido, né, naquele ambiente ali. Ele faz parte daquela paisagem, ele não é identificado facilmente por um possível predador ou então por uma possível presa, tá ok? E aí tem a técnica do mimetismo, aonde os seres vivos eles vão adotar padrões de coloração ou de formato de corpo para ficarem parecidos com um outro tipo de ser vivo. Então olha que interessante. Eu tenho essa borboleta aqui, ó. O nome dela popular é borboleta coruja. Olha esses olhinhos de coruja que tem aqui nela. Muito louco, né? Ó. Ela tem uma coloração ligeiramente roxa, marrom nas asas, na parte de cima. E aqui embaixo a gente vê que ela tem dois olhos de coruja. Por quê? Quando ela pousar em alguma árvore, qualquer tipo de animal predador dela que for vê-la, ele vai olhar por baixo e ele não vai reconhecer facilmente que é uma borboleta, mas ele vai pensar que é uma coruja, um animal que pode ser perigoso para ele, logo ele não vai atacar. Olha que interessante isso daí. Existem vários outros exemplos de camuflagem e de mimetismo. Eu quero que vocês deem uma olhada na internet, pesquisem, tá bom? E aí depois a gente comenta mais. Espera aí que eu vou guardar essa minha amiga aqui. Bom, então dando continuidade agora, vamos entender quais são esses tipos de relações ecológicas, né? Existem vários tipos e vamos falar um por um aqui e eu vou explicar rapidamente como que é cada um, tá? Então lá na unidade 3, na página 342, desculpa, na página 343, começa então a explicação e mostrar os exemplos de cada uma dessas relações ecológicas. No material de vocês vão ver que começa com as relações intraespecíficas, que ocorrem dentro de uma única espécie. Nós temos sociedade, nós temos colônia, nós temos canibalismo, e nós temos também a competição intraespecífica. Eu vou falar rapidinho o que é cada uma. Sociedade nada mais é do que uma relação que ocorre em uma única espécie, aonde a população que vive em sociedade ela vai ter uma divisão de trabalho. Todos os integrantes daquela população eles vão ter tarefas específicas, né, de acordo com as suas habilidades, de acordo com o seu papel dentro daquela sociedade, sendo que cada um fazendo a sua parte, o todo, o coletivo, o conjunto, né, aquela população consegue se manter ali no ambiente, beleza? Sociedade. Nós temos, por exemplo, sociedade de abelhas,
sociedade de formigas e vários outros exemplos que vocês vão ver aqui estudando no livro. Nós temos também a colônia. Colônia nada mais é do que a interação também de vários indivíduos de uma mesma espécie, que eles vão se agrupar, eles vão se juntar formando uma colônia, constituindo um organismo maior. Então, se a gente pensar, por exemplo, temos uma imagem aqui na apostila, o exemplo de uma caravela. A caravela ela é uma associação, ela é uma formação de colônia de vários organismos que eles se juntam formando um organismo maior, um único organismo grande. E aí, por que que esses animais fazem isso? Porque quando uma espécie ela consegue formar uma colônia, né? Quando a população de uma espécie forma uma colônia, fica muito mais fácil de sobreviver, de obter recursos de alimento, de obter proteção no ambiente e até de conseguir se alimentar, conseguir as suas presas e etc. Tá ok? Bom, esses dois exemplos que eu dei são as relações harmônicas, são as relações positivas. Agora vamos ver aqui relações desarmônicas, relações negativas aqui. Temos o canibalismo. O canibalismo nada mais é do que uma relação entre espécies de uma única população, uma única espécie, que ocorre o processo de um indivíduo se alimentar de outro para obter nutrientes para si. Então, um animal ele vai comer um outro animal e vai extrair toda a energia, toda a matéria, né, todos os nutrientes daquele animal para poder continuar a sua vida aí. Isso é muito comum, por exemplo, entre gafanhotos. O próprio livro traz aqui. Quando os gafanhotos eles vão se reproduzir, a maioria das espécies, o macho vai lá, se encontra com uma fêmea, ocorre a fecundação do macho na fêmea e a fêmea, curiosamente, ela mata o macho que fecundou ela, ela mata o marido dela para ela poder justamente extrair o máximo de nutriente possível para que aqueles futuros indivíduos que vão nascer dela tenham uma quantidade suficiente de nutriente para se desenvolver. Olha que interessante. Aranhas também fazem isso. Existe uma aranha até conhecida por viúva negra, porque ela faz justamente isso. Ela é viúva porque ela perdeu aquele marido dela e ela permanece sozinha lá com a prole, com os filhotes, tá ok? Bom, e aí o outro exemplo aqui de relação intraespecífica desarmônica é a competição intraespecífica, já na página 344. Bom, a competição intraespecífica ela ocorre por duas razões, né? Se a gente pensar, por exemplo, num bando de leões, que é até o exemplo que está aqui também, e em outros bandos aí, né? Leões eles podem competir entre si pelas fêmeas, ou seja, por reprodução. Eles podem competir entre si por alimento, certo? Tipo, um não pode comer mais do que o outro, tal. Todo mundo tem que comer, então vai existir uma certa competição na hora de caçar, na hora de distribuir esse alimento ali na população. Podem competir também por território. A gente sabe que quando um leão ele fica adulto, existe sempre o líder daquele bando de leões. E aí vai acontecer o quê? Os machos que estão crescendo, que estão se tornando adultos também, eles vão disputar por essa liderança, por esse território ali onde tem as fêmeas, tem outros indivíduos, para ele poder se tornar líder. Então olha que interessante. São vários tipos de competição dentro de uma única espécie que ocorrem ali numa única população. Muito interessante, isso vai ocorrer com lobos também e etc. Beleza? Bom, já nas relações interespecíficas, a gente também tem vários outros tipos de exemplos, mas agora a gente tem que lembrar que são relações que ocorrem entre espécies diferentes. Nós temos o mutualismo, nós temos a protocooperação, o comensalismo, o inquilinismo, o epifitismo e algumas relações que são desarmônicas, que são a competição interespecífica, a predação e o parasitismo, beleza? Então vamos ver rapidinho aqui, porque o vídeo já está ficando longo. Lá na página 344, então começa essas relações interespecíficas e o primeiro exemplo é o mutualismo. Olha só, mútuo é o que
a mutualidade, ela nada mais é do que uma relação entre seres vivos que eles vão se ajudar de forma mútua, de forma igual, de modo em que um tenha a dependência do outro. O que vai caracterizar o mutualismo é uma relação de dependência. Então, o principal exemplo que nós temos de mutualismo são os líquens. Líquens a gente encontra sobre rochas, nos troncos das árvores, que são aquelas manchinhas lá, né? Vou até mostrar aqui, ó. Líquens. Vocês têm no livro de vocês aí também. Que é uma associação mutualística de algas e de fungos. Olha que interessante. Então você tem duas espécies diferentes. Um é fungo, o outro é alga. Onde um ajuda o outro a sobreviver. Os fungos eles têm uma ótima capacidade de absorção de água e de sais minerais. E ele pode disponibilizar isso daí para as algas. E as algas elas têm a capacidade de simplesmente fazer fotossíntese. Olha que interessante. Então as algas estão produzindo compostos orgânicos ali, carboidratos que fornecem energia e disponibilizam isso daí para o fungo, tá? Olha só, mútuo. Um tá ajudando o outro, só que um só vive na presença do outro. Então o líquen ele sempre vai ser algas e fungos juntinhos ali, tá ok? A protocooperação ela é bastante parecida, mas qual é a diferença? A protocooperação é uma ajuda também, um está ajudando o outro, só que não existe uma obrigatoriedade, tá? Um consegue viver sem o outro, diferente do que é no mutualismo. Nós temos diversos exemplos, eu até tinha comentado com vocês na aula sobre a relação entre aquele pássaro palito e o jacaré. O jacaré ele é um carnívoro de grande porte, ele vai se alimentar, restos de alimento ficam entre os dentes dele e o pássaro palito ele vai até a boca do jacaré, um cara bem corajoso, e ele vai retirar todos aqueles restos de alimento entre os dentes do jacaré, de modo em que ele beneficia o jacaré retirando aquele resto de alimento que pode causar aí cárie, que vai causar uma série de complicações se ficou ali, porque vai ocorrer o acúmulo de bactérias, e ele consegue se nutrir também, ele obtém alimento. Então, olha que interessante, o jacaré não come o pássaro, né? O pássaro ajuda esse jacaré a se limpar e ao mesmo tempo ele obtém alimento. Protocooperação é uma ajuda, ocorre uma colaboração, beleza? De forma em que os indivíduos que participam dessa relação eles são independentes. Legal? Essa é a grande diferença. Bom, temos o comensalismo. O comensalismo ele é uma relação marcada, onde um dos indivíduos ele obtém benefício e o outro indivíduo ele se mantém neutro, para ele tanto faz aquela relação. Um grande exemplo são os peixes piloto ou rêmoras e os tubarões. Esses peixes piloto e essas rêmoras, eles vivem coladinhos ali a alguns tubarões, aonde o tubarão vai, ele segue todo aquele movimento pelo oceano que o tubarão faz. Toda vez que um tubarão ele for se alimentar de algum animal, ele morde e sobram alguns restos. E esses animais eles vão e se aproveitam desses restos que o tubarão não conseguiu aproveitar. Então por isso que um fica positivo e o outro se mantém neutro, tanto faz. Os peixes piloto e as rêmoras eles vão se beneficiar dos restos alimentares do tubarão, e o tubarão já, por sua vez, ele está comendo mesmo, para ele tanto faz se tem o peixe ali ou não, só que o interessante é que não tem um incômodo ali, beleza? Legal. Bom, o inquilinismo é quando você tem também uma relação em que um se beneficia e o outro tanto faz também, se mantém neutro. Isso é muito comum, por exemplo, com orquídeas. Orquídea é um tipo de planta que ela geralmente cresce sob os galhos de uma outra planta, geralmente de uma árvore, etc. De modo em que a orquídea ela não está incomodando, ela não tem nenhum aspecto negativo em relação àquela árvore, ela apenas se fixa ali naquele tronco, por exemplo, e ela vai viver a sua vida, ela vai fazer sua própria fotossíntese e tal, e ela vai se manter ali. Para a árvore, tanto faz, porque a árvore ela é de grande porte, ela também faz fotossíntese, ela está absorvendo a sua água lá do solo, então
tá tudo ok, beleza? Bom, vamos agora para um exemplo de epifitismo que é muito parecido com isso, né? Eu não vou nem me alongar muito, é bastante comum com bromélias, elas também se fixam ali em alguns troncos de árvores e tal, e elas obtêm um local para se fixar e a vida delas segue, tá? Bom, já nas relações desarmônicas, antes eu estava falando de relações harmônicas, agora eu vou falar de relações desarmônicas. Nós temos a competição interespecífica. Aí são espécies diferentes competindo por várias coisas também, mas principalmente território e presas, beleza? Então, se a gente pensar que nessa competição entre diferentes espécies, vamos supor um leão e uma hiena, ambos eles vão tentar se alimentar, por exemplo, de um veado. Eles vão competir por aquele veado. Ou diferentes grupos de animais que habitam uma determinada região e que vão tentar pegar do outro aquele melhor espaço ali daquele território, de modo que eles vão competir por esse território, beleza? Competição. Existe a predação. Predação nada mais é do que aquela relação de predador e presa, onde um sai positivo e o outro fica negativo, tá? Temos o parasitismo. Existem vários exemplos de parasitismo. O parasitismo nada mais é do que um organismo ele vai se aproveitar de um outro organismo para obter alimento, para obter território, e ele vai começar a extrair a energia, extrair o alimento de um outro ser vivo. Então, por isso que é uma relação positiva para quem é parasita e negativa para quem está sendo parasitado, tá? Um exemplo de parasitismo comum do nosso dia a dia aí, comum mais ou menos, né? Mas são as sanguessugas. A sanguessuga, quando você entra em algum rio, em algum lago, ela vai, se fixa na sua perna lá e ela começa a sugar o seu sangue, né? Não que ela vai te matar e tal, mas ela tá sugando o seu sangue, é uma coisa ruim e tal, e ela vai obter proveito desse tipo de interação que ocorre entre você e ela. Existem vários outros tipos, plantas que são parasitas umas das outras, existem bactérias, por exemplo. A gente sabe que quando a gente fica doente acontece o quê? A bactéria invade o nosso corpo e ela vai começar a se nutrir tanto dos nossos nutrientes quanto do nosso próprio corpo, né? Então ela vai se aproveitar do nosso corpo para obter abrigo e nutrição, beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Eu trabalhei com vocês nesse vídeo da página 341 até a página 346. Eu quero que vocês deem uma lida nessas páginas todas, que vocês leiam, que vocês entendam melhor esse tipo de relação que tem entre as diferentes espécies e entre as espécies iguais. Procurem exemplos na internet, tem várias imagens, é muito interessante, tá bom? E aí, fique então para vocês fazerem os exercícios 1 e 2 da página 342, tá? O exercício da página 344 e eu quero que vocês resolvam os exercícios das páginas 348, 349, 348 e 349 apenas até a tarefa. Então vocês vão fazer do exercício 1 ao 7, beleza? Vocês vão ter bastante tempo, a minha próxima aula somente na segunda-feira. Se cuidem, lindos!